Bueno, além de Palmeiras, de Grêmio, de Flamengo, segue o líder. Todo mundo tem que seguir o líder e é o Botafogo que chega aqui. Tem que seguir o vice-líder, né? Porque o líder tá muito na frente, né? Fala, Marçal! Eu acho que sim, né? Eu acho que se falou muito, né? A mídia se falou muito, é só um tempo, o Botafogo vai parar, vai começar a ter maus resultados, mas isso não aconteceu. Acho que todos estão percebendo que o Botafogo não é um clube que veio esse ano para dar ré. A gente está olhando para frente, está com foco e espero que a gente continue vencendo, como eu disse antes, para que a gente chegue lá na frente, levante o caneco e prove que aqueles que falaram que a gente era cavalo paraguaio não estavam errados. E falaram mesmo, Marcelo, eu não gosto dessa expressão, prefiro fogo de palha. E acho que não importa. Para mim, o Botafogo está muito encaminhado para ser campeão brasileiro, mas pelo que já aconteceu, mesmo que ele perca o título e seja vice-campeão, por exemplo, já não cai no conto desta narrativa de começar, porque nesse caso se aplica essa expressão que eu repito, eu não gosto, para quem começa bem em 5 rodadas já vira espuma e termina em 14º. Isso a gente sabe que o Botafogo não vai acontecer. Fim de semana contra o Coritiba. Coritiba que está, como a gente discutiu, né, Bueno, no momento do Vasco da Gama, embalado. Desde aquele momento que o Zago detonou geral, foi demitido, goleada para o Grêmio, foi para o Grêmio, não perde e com compromissos importantes contra adversários bons. Mas é um jogo que o Botafogo não pode dar a menor brecha. Vem de um empate para o Santos, é verdade, quase virou o jogo, mas tem que ganhar. Tem que ganhar, né? Porque desde a estreia do atual treinador, o Lages, 2 empates, né? Bota na conta também aquele contra o Patronato na Sul-Americana, era time alternativo e tal, mas o jogo foi no tapetinho e o Botafogo não venceu. Se não vence de novo, vai aumentando ali a continha. Pô, peraí, mas o time tá caindo de produção, o que tá acontecendo, novo treinador e tal. Então eu acho que não vou dizer que é obrigação, né? Não é aquela coisa de torcedor de não, é mole não sei o que, é obrigação. Mas quanto mais pontos o Botafogo terminar, além de fazer história, né? Tá terminando no primeiro turno, ele aumentar aqui essa pontuação expressiva e recorde no primeiro turno, você desanima os adversários, né? Então você manda mensagens assim pra Gávea, entendeu? Do Botafogo pra Gávea, olha, não vai rolar. Você pode melhorar aí, pode não sei o que não vai adiantar. Você manda recado pro Palmeiras. Sim. Olha, Abel, você tem razão mesmo. Foca aí na Libertadores, poupa. Aqui não tem vez, entendeu? Concordo. E pros próprios torcedores. E talvez tivessem ficado um pouco decepcionados com a troca ali da comissão técnica, a saída do Castro. Olha, a gente continua muito forte em casa, a gente continua um time sólido. E como disse ali, também não gosto daquela expressão, né? O Marçal, que a gente não é fogo de palha, né? Acho que a tendência é o Botafogo confirmar, só que tem que se preparar para jogos cascudos. Nem todos os jogos vão ser fáceis. Às vezes você olha uma camisa lá e o Botafogo passou por cima de todos os favoritos, né? Ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, ganhou do Galo inicialmente, ganhou do Grêmio fora e tal. Mas teve dificuldade com o Cuiabá. Venceu o Cuiabá ali a duras penas, um dos piores jogos do Botafogo. Não pode achar que, somos o Botafogo, líder disparado, vamos enfrentar o Coxa e vai ser tranquilo, vai ser mamão com açúcar, que não. Vai ter que manter a pegada, a intensidade, o foco, a disposição para não correr risco, não ser surpreendido e aí voltar a animar a concorrência com a possibilidade de título. Nesse momento, para mim, quem disputa o título é o Botafogo. Tá pressionado, não ganhou. Quem tá disputando o título é o Botafogo. Quem tá em segundo? O Grêmio. O Grêmio oscila e tem mais jogo a que o menos, Botafogo. né? O Palmeiras. A gente está aqui debatendo a crítica, a pressão. O Flamengo. O Flamengo tem um treinador que chega na coletiva e fala: meu time se liga mais em Copas. Já deu o recado. Então, eu acho que eu poderia até falar de pressão, Botafogo, preocupação. Se tivesse alguém ali subindo, aparecendo no retrovisor, no cangote. Quem está disputando o título hoje é o Botafogo. Os outros ainda não se apresentaram como reais postulantes. E a gente está falando de um time que, entendo a ponderação que o Bobu sinalizou lá contra o Patronato, depois contra o Santos, era um time misto, eu acho que pesa, porque quando você faz o contexto do jogo você fez 1-0 contra o Patronato, você já tinha 3 de vantagem. Você tem um relaxamento natural. O Gatito teve que pegar muito para evitar uma derrota. Tudo bem, você avançou. Você tem um jogo contra o Santos. O jogo contra o Santos acho que é um jogo que tem uma opção
de desenho inicial que não funciona, com o Tietchan um pouco mais avançado, você tem que admitir, recuar, redesenhar e você busca o empate. Porque é um time que tem esse grau de competitividade que deve ser considerado também na análise. E agora você vai para o jogo contra o Curitiba. Não é um jogo que você está chegando para falar, esse Botafogo aí tá ladeira abaixo, hein? É bom abrir o olho, porque tem um cara aqui no cangote que só diminui a distância. O cenário não é esse. Ah, pode ser daqui a 4, 5 rodadas? Pode, mas o que está posto hoje é que o Botafogo disputa o título do Campeonato Brasileiro. Para a coisa mudar de figura, precisa também que outros times façam o que não vem fazendo. Então não acho que seria exatamente pressionar. Agora não tem o direito de perder. Você condiciona uma situação para daqui a pouco falar em fracasso. Não pode perder para ninguém. Inspirado, sexta-feira. Hein? Não, esse time se recusa a perder, né? Isso é um valor para quem tem 10 pontos na frente. É uma baita de uma virtude. O que fez, por exemplo, no jogo contra o Santos, o Botafogo ficou próximo da virada. É muito próximo. Porque teve duas chances. Lance do Sampaio em e teve 10, o lance do Carlos 12 Alberto. minutos. Que o Rodrigo Fernandes tira em cima da linha. Isso em um jogo que o Botafogo teve dificuldade. Sim. E sentiu muita falta do Eduardo Sheik, que é o maestro, o jogador de meio campo, capacidade de articulação, chegada na frente. Deve jogar, né, no jogo contra o Curitiba, porque já voltou. Então eleva muito ali o funcionamento do time. Eu acho que agora é mais você conseguir a vitória, mostrar o equilíbrio que a gente viu com o Caçapa e com o Luiz Castro, para dar mais tranquilidade pro Bruno Lage. Para evitar esse papo. Para evitar o papo. Olha, chegou o novo técnico, o time desandou, tá mudando aqui. Eu acho que agora é isso, você dá confiança para um técnico que tem qualidade. Acho que, se a gente for analisar, o Botafogo não esperava ter perdido o Luiz Castro, foi muito bem na transição com o Caçapa, né? E foi muito bem, com muita coerência, com uma linha de raciocínio que mostra um projeto organizado com o Bruno Lage, porque ele é um técnico que pensa futebol, tem ideias semelhantes às do Luiz Castro. Então, assim, tudo está sendo feito para o Botafogo, de fato, conseguir fazer história, ser o campeão brasileiro. E acho que está encaminhado, depende só de si. É um projeto organizado. Só que, do outro lado, é importante falar, às vezes a gente olha muito para a tabela, eu acho que é um jogo duro para o Botafogo. Claro, pelo que fazendo no Curitiba. O Curitiba melhorou muito com o Thiago Kozlovski. Olha o que fez o Fluminense, hein? Olha o que fez com o Fluminense no Couto Pereira. Então, é um adversário... E agora entra aquela fase do Campeonato Brasileiro que não dá mais para você olhar para a tabela e achar que vai enfrentar o adversário lá de baixo e vai ser fácil. E você começa a ter aquela reação para uma sobrevida, para uma permanência no ainda assim, é um Botafogo totais condições de vencer. Sim. O Coritiba toma o 5-1 do Grêmio, que é o jogo do Zago Pistola, é demitido aí. Coritiba vence o Goiás fora, que também está numa fase melhor. Foi a primeira vitória no campeonato. Isso, primeira. Aí ganha do América Mineiro em casa, visita o Cruzeiro, empata e ganha do Fluminense 2-0. Fase boa, time organizado. Vai ser um jogo interessante. Se você bater lá, eles sabem que tem uma evolução, mas sabem que tem um baita de um desafio esse fim de semana. Sim. Então não é também que o Botafogo vai encarar agora o segundo colocado, está ascendendo na tabela, botando pressão. Botafogo e um Curitiba em evolução, mas um Curitiba que tem menos qualidade que o Botafogo, tem menos trabalho, é um curto do Botafogo e não está jogando onde ele é mais confortável. Lembrando que ainda tem 2 rodadas para acabar o primeiro turno, 3, porque a 17ª só começa amanhã, e mais o segundo turno completo para que isso seja definido. Então, por enquanto, hoje, o Botafogo está com uma diferença muito boa, muito positiva, mas tem o Grêmio com jogo a menos em segundo lugar. Para variar, Flamengo e Palmeiras sempre muito bem ali no G4, o São Paulo com essas perspectivas de contratações, o Atlético Paranaense é uma equipe que toda hora está voltando ali, rivaliza principalmente com o Fluminense, Bragantino, então tem time ainda para acontecer, Fortaleza, eu não quero estender essa tabela, mas eu quero que vocês falem. Eu só tô dando as dicas aqui. Começa com o Capelani. Acho engraçado que até na pesquisa, até o ninguém tá ganhando do Grêmio aí. É impressionante que fazem, Chico. Não é possível, Chico. Onde é que tá o Atlético Paranaense? Pois aí que vai a minha crítica à produção deste programa. Os caras já cestaram, né? Uma vergonha essa enquete. Primeiro, poderiam, ao invés de ninguém, ter colocado outro, por que não? E por que não o Atlético Paranaense? Por quê? Mas é o 5º colocado. E daí que é o 5º colocado? Quantas vezes o 8º, o 9º não conseguiu surpreender? Respondendo à enquete, que por sinal ela está muito mal bolada no programa de hoje. Existe sim a possibilidade de outros clubes faturarem esse título e aí eu vou explicar o porquê.
E vou parafrasear Renato Gaúcho lá atrás em 2017. Mais cedo ou mais tarde, o Botafogo que faz uma campanha maravilhosa, que eu aplaudo em pé, eu não acreditava. E acho que até o torcedor do Botafogo não acreditava, porque fez um péssimo campeonato carioca que nem conseguiu avançar para a fase decisiva. Perfeito? Mas é natural que o Botafogo daqui a pouco, você mexe a tabela e comece a oscilar, comece a perder partidas. E aí vai o meu ponto. O Atlético Paranaense, respondendo à enquete, se focar só no Campeonato Brasileiro e esquecer a Libertadores, tem mais time e mais elenco para ser campeão brasileiro. Até porque eu trago embasamento. No Brasileirão, venceu o Botafogo e na Copa do Brasil, em 2 jogos, também venceu o Clube Carioca. Então, respondendo à enquete, Atlético Paranaense. Nossa, temos companhia aqui no modo Tonho da Lua. Agora, olha só, isso não tem segundo... a menor condição. Não tem, né? Agora, segundo o Tristão Garcia, matemático, as chances de título no Brasileirão hoje Calma, Everton. são essas. Calma, Everton. Já vou passar aí pra Minas. Não tem nenhum dos seus 3 times de Minas aí. 88% de chances de vencer a competição. O Grêmio tem 5%. Olha aí. O Flamengo e o Palmeiras, 2%. É aquele 1% que o Denilson adora, Vagabundo. né? Aquele 1% vagabundo. Atlético Paranaense, São Paulo e Fluminense. Ou seja, até o 7º colocado, neste momento, as chances ainda estão abertas. E aí, Everton, vou passar com você. O que você quer reclamar? Você está protestando, você está no modo protesto. Renata, não tem condição. Não tem condição. Meu Deus do céu. De onde vocês encontraram uma figura tão lesada como o Capelani? O Capelani só pode estar de brincadeira. O Capelani só pode estar de brincadeira, porque não tem outra explicação. Esse sujeito não é normal. Não é normal. Meu filho, deixa eu contar uma coisa pra você. Conta. Se você dissesse, vamos lá, se você se embasasse no discurso de que, Palmeiras, elenco, coletivamente é um time muito bom, o Flamengo e tal, o Grêmio eu acho que não vai não. Mas enfim, até que vai. Mas o Atlético Paranaense está de brincadeira, né, Capelão? Por quê? Está de brincadeira. Agora, deixa eu dizer uma coisa. 2 derrotas na competição até aqui, desde, na 5ª rodada, na 10ª rodada, presta atenção, na 5ª e na 10ª rodada o Capelão falou a mesma coisa. Não, Botafogo vai cair. Eu estive aí no estúdio e falei, se vencer o Palmeiras no Allianz, tá registrado, é só procurar. Se vencer o Palmeiras no Allianz, entrega a taça, já era. Os caras abriram, simplesmente, vamos apegar ao Flamengo, tá? 12 pontos, 5 vitórias a mais. Esqueça, já pode entregar a taça e levar lá pro Botafogo. Parabéns, Botafogo, pelo título de campeão brasileiro de 2023. Esse ninguém tira. Eita, gravou. Eu acho engraçado o seguinte, o cara tem 3 times que ele defende. E dos 3 times, nenhum tem sequer 1% de chance de título. Você tá de férias, Jair, você tá querendo falar o quê? Dá uma segurada, deixa eu trazer mais embasamento, já que você falou. O Atlético Paranaense, dos grandes, é o único time que venceu o Botafogo. Você é um lunático. O Atlético Paranaense, uma informação pro telespectador e pro internauta. Que só o Ronaldo fazia esse papel aqui. Eu pensei que só o Ronaldo fazia esse papel aqui, mas não é. Você Grêmio, realmente Flamengo, Palmeiras, é o único que venceu o Botafogo. Este é o embasamento dos grandes, o Atlético é o único que venceu o Botafogo. Então dá pra chegar. O que não dá são os seus 3 times aí. Mas é que o Atlético Paranaense não enfrenta só o Botafogo, ele tem todos os outros. Porque ele foca na Libertadores. Porque focava na Copa do Brasil. Ele achou que ia passar, o Everton, ele achou que ia passar despercebido, mas ele falou que dos grandes, o Atlético Paranaense foi o único... Calma, irmão, calma. Não, mas é verdade. Dos grandes? Calma, dá uma segurada. Por quê? Grande? Tá, ok. O São Paulo ganhou do Botafogo, irmão? Quê? Oi! Não, perdeu, mas tudo bem, Perdeu, mas tudo bem, então tudo não bem. aguentou. Mas olha só, era o Rogério Ceni ainda, não era? Contra o Botafogo. Tá, esse grande, eu tô me segurando pra não gargalhar, mas Por quê? O Atlético Paranaense não é grande? Não, é um time então olha grande. Olha pra aquela câmera lá e fala que o Atlético Paranaense não é grande. Eu não vou falar isso. Fecha nele. O Atlético Paranaense é grande ou não é? O Atlético Paranaense vem se tornando cada vez maior, mas dá uma segurada porque você trata o Atlético... Atlético... que o São Paulo, né? Se você for analisar aí dos últimos anos pra cá, o São Paulo só comemora a chegada de jogador. Já a gente comemora título. Só falando uma questão, como eu não sou lunático, como Capela, que meu time também aparece com 1% lá, só que eu reconheço.
Pra mim, o Botafogo é muito, mas muito difícil algum time, seja Palmeiras, que tem um elenco maravilhoso, Flamengo, que tem um elenco maravilhoso, tirar o título do Botafogo, a não ser que o Grêmio, que agora já eliminado da Copa do Brasil, vai focar em só uma competição também, consiga tirar esses pontos. Só que eu acho muito improvável. Um time que abriu essa quantidade de pontos em relação à vantagem do segundo colocado tem que despencar muito no segundo turno, algo que eu não acredito que vai acontecer. O Chico lembrou aqui no off o Corinthians mesmo despencando em 2017, começando a perder partidas assim, foi campeão brasileiro. Porque no primeiro turno garantiu, já pavimentou toda uma campanha muito sólida. Mais ou menos, eu vou te lembrar, pequeno gafanhoto aqui, o Corinthians na Neoquímica Arena, se tivesse perdido pro Palmeiras aquele 3-2, Palmeiras tinha passado à frente e poderia ter faturado. Exato, mas tinha uma vantagem muito grande. Vocês estão sendo precoces ao Não, mas posso falar uma coisa? Eu, quando começou o campeonato, eu olhava até a tabela e falava, não vai se sustentar. Olha o Botafogo do Campeonato Carioca, caiu precocemente. O time, de repente, o que eu pensava, não, vai enfrentar o Palmeiras, vai ter dificuldade. Não teve. Vai enfrentar o Flamengo, vai ter dificuldade. Não teve. Vai jogar com o Grêmio em Porto Alegre, Arena, aquela coisa toda. Ganhou o jogo. Então não dá pra desprezar. Eu acho que quando você vê o confronto com outros adversários... E tem gente que não enfrentou o Botafogo ainda, vai pelo mesmo caminho. Capela, só citando, é muito difícil ganhar do Botafogo no Newton Santos, né? Agora com gramado, com toda a atmosfera. As duas que ele perdeu pro Goiás e pro Furacão fora de casa. Exatamente. Quem que não enfrentou o Botafogo? É difícil. Não. O Corinthians, por exemplo, o Inter. Quem que não enfrentou o Botafogo? O Inter. A dupla Grenal recentemente, o Grêmio enfrentou recentemente, agora o Inter. O Cruzeiro. Vamos falar a grande verdade aqui? Seria fantástico para o futebol brasileiro o Botafogo campeão. Eu não tenho dúvida alguma. Porque você tira um pouco dessa polarização. Botafoguense. Não, eu tô você posso é falar, se eu tivesse que cravar agora, tirando o Atlético Paranaense, eu torço para que o Botafogo seja campeão, porque vai fazer bem ao Botafogo, ao novo projeto de SAF. A torcida carente. Pô, o último título do Botafogo foi em 95, e no apito, mas foi mesmo. Então, assim, o meu ponto de vista aqui é que o time do Botafogo, ótima campanha, parabéns. Só que vamos falar a verdade para quem tá assistindo, pelo menos é a minha verdade, e não que seja absoluta. O time do Botafogo é um time comum. Capitão. Ou não Mas é um time que coletivamente tá funcionando por música. Perfeito. E hoje, por exemplo, quem é que zaga que tá jogando melhor que a do Botafogo? O Adrielson tá jogando muito. E o Cuesta também, o Cuesta também. Não, muito bem. O Adrielson tá carregando o Cuesta também, né? O Cuesta, vamos falar a verdade, né? Teve uma passagem recente, futebol brasileiro, não rendeu até Não, a dupla de zaga tá excelente. O Tiquinho Soares é o artilheiro. O Eduardo. Quando Eduardo não joga, o time se ressente muito. Não é? Você tem hoje jovens que o Botafogo tá lançando o Janderson, o Carlos Alberto, Luiz Henrique, agora que até se machucou, enfim. Ele é diferente, gente. O time entrosou, engrenou e não dá pra duvidar mais da força coletiva. Mas eu não acho que aguenta. Eu torço pro Botafogo. Aqui está um botafoguense. Eu torço para que o Botafogo seja campeão brasileiro. Só que escrevam o que eu tô falando, gente. O futebol brasileiro é assim, ele é muito cíclico. Não terminou nem ainda o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É a música do Segovinha. É boa, né? Tá, Sesgó! Ó, Capelante, ó. Mas, gente, agora é o seguinte, eu preciso falar porque os meus amiguinhos estão desconsiderando várias situações. Paciência. Não serei clubista. Já começo a rir. Não serei clubista, mas... Gente, quem é que tá hoje atrás do Botafogo? Quem é o segundo colocado? Quem é o vice-líder? Com um jogo a menos. Obrigado, Negrão. Tava precisando dessa... Mas na pesquisa eu sei quem tá atrás de todo mundo, viu, Chico? Mas é assim que a gente gosta, não tem problema. O importante não é a pesquisa, é a tabela. E na tabela a gente tá na frente. Vice-líder com um jogo a menos contra o Corinthians aqui na Neoquímica Arena, que é freguês do Grêmio. O Grêmio ganha aqui, já ganhou até com passe do Luan, gol do Cebolinha. Enfim, o Grêmio já ganhou aqui. Tem time que não ganhou aqui na Neoquímica Arena. O Grêmio já ganhou, jogando contra o Corinthians. Então, que desnecessário. Pode diminuir essa vantagem. Não, isso é pra mim também, principalmente pra mim, não pra você. A gente não tem o que responder, né? Pode diminuir essa vantagem em relação ao Botafogo. E aí o Sgarbi aqui muito bem também lembrou várias situações. O Grêmio não tá eliminado ainda na Copa do Brasil, mas vamos combinar que é bem difícil. Tá respirando por aparelhos. É um pouquinho complicado, né? Fazer 2 gols no Flamengo, não tomar nenhum, levar pra pênalti, fazer uma epopeia, um milagre, não sei o quê. Mas ok, o Grêmio tá vivo, mas ok, tá praticamente eliminado. Vamos reconhecer. O Grêmio só tem o brasileiro. Palmeiras e Flamengo vão se desdobrar, se rasgar com elencos bons, é verdade, mas em várias competições o Grêmio não. E o Renato já falou,
Quando perguntado, é que vocês não acompanham muito assim, o futebol gaúcho, mas eu trago para vocês aqui informações. A Renata acompanha um lado só, né? E eu também, o outro. Não, eu acompanho os dois igualmente, só que os sentimentos são opostos. O Renato perguntado, Renato, se você tivesse um título para ganhar, ele falou assim, a Copa do Brasil eu já tenho. Eu queria muito o Campeonato Brasileiro. E, ultimamente, o Renato sempre fazia o seguinte, ele sempre focava nas Copas, ele preservava, botava time C no Brasileiro, porque aí depois ele tentava uma vaga na Libertadores porque ele focava nas Copas. Esse ano não. Ele tá botando titular na Copa do Brasil, porque são só as únicas competições, né? E no Brasileiro. E o Grêmio garantiu o Soares até o final do ano. O Luan já chegou. O Iturbe, que ninguém fala. Agora vai. Ele é um bom Francisco, garoto. você está se contradizendo. Por quê? Você está se contradizendo e está passando uma fake news para o telespectador. Porque o Grêmio, em várias partidas do Campeonato Brasileiro, poupou os jogadores. Não poupou, não. Contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Foi com o time misto. E o que aconteceu? Tudo bem, Ganhou o jogo. Ganharam o jogo. Ganharam Não o jogo, é, Renato? mas com o time misto. Se servir o chapéu para alguém, pode se manifestar. Viu? Ô, Rei, só lembrando meus amigos aqui que estão... Um fala do Grêmio, outro do Atlético. Calma, eu como um cara não clubista, vou falar aqui o seguinte. São Paulo campeão. Só pra lembrar, o Botafogo ganhou do Grêmio aonde? Na Arena do Grêmio. Tá, Ganhou... mas tem o segundo O Botafogo turno ainda. ganhou do Flamengo aonde? O Botafogo ganhou de quem? Do Fora de Flamengo, casa no Rio. também. Ele ganhou No fora. Rock é no Rio, né? Fora. Agora só questionando, ganhou do Palmeiras No aonde? Maracanã. No Allianz. No Allianz Parque. O Botafogo ganhou dos 3 favoritos que a Já gente acabou fala. o campeonato, dos 3... então? Acabou. Pra mim já. Pra mim o Botafogo é campeão brasileiro. Então, Não é isso, vamos não embora. é isso. Para aí, não precisamos mais ficar então aqui. o que você quer dizer, e eu gostei disso, é que no segundo turno, em qual estádio que o Botafogo vai receber todo mundo? No Newton Santos, que é muito difícil bater o Botafogo. tapetinho eu não consigo. Pode reclamar, mas é Cada muito um pode difícil. escolher o tapete que quiser pro seu Exatamente. estádio. Se Exatamente. tiver estádio próprio. Não, o Botafogo é muito forte em casa, mas tá proibido de ganhar lá? Até porque... Tá proibido de alguém lá vencer o jogo? Até porque é melhor ter tapetinho do que ter uma vergonha de gramado, como é da Arena do Grêmio hoje, né? nós temos que ser Convenhamos, é uma realistas verdade, também, é uma grande verdade. É O melhor Gramado ter... tem que virar polo aquático quando chove também, Não. né? Agora, gente, o Qual? Flamengo, por que vocês acham que o Flamengo está se reforçando tanto assim? Não é só porque ele mira única e exclusivamente a Libertadores. O Flamengo tem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. O Dorival Júnior, ano passado, tinha um time B no Brasileirão quando ele percebeu que a Copa do Brasil e a Libertadores eram os alvos, mas tinha uma equipe que ganhou de muitos jogando com reservas. Então, hoje, você vai ter um segundo turno de um Flamengo muito mais equipado, muito mais, hoje, com peças diferentes, que ele pode começar a mudar. O Sampaoli gosta disso. O Palmeiras é um time que foi muito cobrado, agora já ganhou do Fortaleza, vai jogar contra o América. Então, não dá para descartar ninguém, só que não dá para descartar essa campanha super bacana do Botafogo. Uma campanha coletiva que é acima da média. Tem mais um detalhe. Lembra que a gente fala aqui da janela, da Arábia Saudita, que só termina no fim de setembro? O Luiz Castro já foi. E se o Tiquinho for? E se daqui a pouco um Segovinha... Mas o Luiz Castro quer jogadores de outros clubes, Não, né? mas não precisa ser o Luiz Castro, pode ser para outro time. Então, assim, a janela ela pode impactar o Botafogo. O Botafogo não vai manter esse retrospecto. Ele tem muita gordura? Tem. A tendência é que seja campeão? Seja. Mas ele vai oscilar em algum momento. Gente, 38 rodadas... Você tá concordando comigo? Óbvio.